E realmente a situação econômica ela não está fácil. Hoje está muito simples de dizer que ela não está fácil, mas a gente vinha falando isso já desde o começo da pandemia, pela maneira como os bancos centrais vêm atuando, injetando dinheiro desenfreadamente nas economias, como se não houvesse amanhã e como se uma injeção massiva de dinheiro no mundo não fosse levar à inflação. Isso já está provado historicamente que uma injeção muito grande de capital, você expande a base monetária, ou seja, você coloca dinheiro na economia e um excesso de oferta de qualquer ativo leva à sua consequente desvalorização e à alta dos preços. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, esse mundo mais inflacionário, ele já está desenhado e a gente já vinha falando isso há 2, 3 anos, né? A linha de economia que eu estudo. E só que, claro, ele foi acelerado pela forma como os governos lidaram com a pandemia e acelerado também pela guerra que ninguém conseguia prever. Mas que Uhum. ela já iria acontecer, ela iria acontecer. Só para ter uma ideia, contextualizar um pouco os números, Leda, os Estados Unidos, durante 2 anos da pandemia, injetou um número maior de dinheiro na economia desde a Segunda Guerra Mundial. Então, existe uma medida que chama M2, que é o quanto de dinheiro está em circulação na economia, né? Nos Estados Unidos, tinha por volta de 15 trilhões de reais pré-pandemia. Depois da pandemia, subiu para 21 trilhões. Então, foi acelerada, assim, Nossa. de uma maneira que jamais vista na história. Então, é óbvio que isso você coloca dinheiro numa economia e isso traz inflação. E a gente estava acostumado no mundo desenvolvido há mais de uma década sem conseguir trazer inflação. Então a inflação era zero, ou muitas vezes era 1%. Só que essa década acabou, né? E agora as economias mudaram. E aí, para piorar, veio uma guerra. Então, essa guerra que está levando uma crise inflacionária na Europa e está fazendo com que todo mundo, os bancos centrais, tenham que subir os juros para conter essa inflação que está disseminada na economia. Então, ela não está uma inflação simplesmente porque quebrou a cadeia produtiva durante a pandemia e aí tinha menos oferta de produtos nas economias, porque ninguém fazia mais, as transações internacionais caíram, enfim. Não, você tem hoje uma inflação que está disseminada em serviços. Então, quando você analisa os números inflacionários dos países europeus, existe um negócio que chama o núcleo da inflação, que é quando você retira alimentos e energia e olha a inflação na economia. E essa inflação, ela está muito alta, mesmo retirando a energia. Então são situações complicadas. E mais, a gente pode abordar um pouquinho mais, se você quiser isso, que na minha opinião, a Europa cavou a própria cova. Ao longo desses últimos anos, ela própria se colocou nessa dependência do gás russo e agora, com essa guerra, eles estão assim, correndo atrás do rabo, tentando voltar atrás com ações que eles mesmos acabaram colocando. O Trump avisou, né? O Trump avisou e Avisou. claramente. E aí, quando está tudo indo muito bem, todo mundo ri, né? Ah, ele é um É, maluco, ai, olha só. Igual a gente está vendo agora o Paulo Guedes falar, o sucesso que foi ele no Flow ontem. Todo mundo, meu Deus, foi não, tá incrível. falando besteira. Daqui 3, 4 anos a gente vai estar olhando e vai falar assim: lembra daquelas medidas que foram aprovadas? Pois é, nós estamos surfando agora. Então, eu acho que o mundo precisa ser um pouco menos imediatista e talvez um pouco mais maduro e entender que as soluções que trazem desenvolvimento de longo prazo, elas não acontecem do dia para a noite. A gente precisa entender o que está acontecendo para ficar menos na mão de políticos populistas e ter uma compreensão maior. Porque, de novo, uma ação dessa afeta a nossa ida na padaria para comprar pão, porque o preço sobe no mundo inteiro. Sim. Pois é, mas é difícil você passar isso para o grande público, né? Assim, pra, de modo geral. Mas o Paulo Guedes ontem deu um show, né? Ele Um ontem estava no show. seu grande momento. Ele, E ele sabe, engraçado que eu nunca pensei que ele pudesse falar. Eu já tinha visto uma palestra dele, ou duas, e ele é muito bom em palestra, divertido até, né? Mas eu nunca tinha visto em entrevista ele tão à vontade. Ele estava é disposto a falar, né? Estava tranquilo para ele. 4 horas e meia, né, Lida? É, Quatro e horas e ele meia. falou, e ele explicou, e falou, e falou. E é impressionante como as pessoas insistem em negar.
não é? Insistem, eu costumo falar assim, olha, você pode gostar da minha camisa, da minha malha preta ou não, mas 2 mais 2 é 4 para todo mundo. E a gente está vivendo um negócio, um mundo que me parece estranho, que as pessoas querem fazer com que o objetivo se torne subjetivo, e não é. O número econômico, a melhoria do número econômico, dos dados de desemprego, que o Brasil vai ter superávit pela primeira vez em 8 anos. Isso são números, isso é matemática. Eu não entendo como as pessoas conseguem refutar isso. Mas volta no que você falou. Quem não entende disso, ou quem assim parece que pouco se importa, realmente acha que isso tem muito pouca importância. Mas foram tantas reformas micro que aconteceram, que o Paulo Guedes citou muito bem ontem, e hoje na Jovem Pan também foi de show, né? Também foi bom. Foi de show. Então, são reformas que vai trazer benefícios, só que não é do dia para a noite. A gente precisa ser um pouquinho mais adulto, entender isso, trazer mais maturidade e explicar, tentar de uma forma clara, explicar isso. Talvez seja por isso que depois de alguns anos que eu sigo atuando na linha de frente com clientes, gestão de patrimônio, de empresas e tal, e pessoas físicas, eu me apaixonei pelo lado da educação e eu estou cada vez me acelerando, pisando mais a fundo no acelerador, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo hoje em dia, né? E esse é um- uma encrenca para nós, a educação financeira, né? A gente não tem nas escolas, a gente não tem nas universidades, a gente não tem nas famílias, né? A gente não tem educação financeira, a gente passa batido por isso. E a gente ouve barbaridades, né? A pessoa mais simples dizendo: ah, e daí é que o dólar aumentou, eu não vou viajar mesmo. Como? Mas você vai comer pão, que é a coisa mais democrática que tem, né? Exatamente, você vai comer pão, que a matéria-prima é o trigo, que precisa do É, fertilizante, que vem lá da Rússia, que ele é cotado em dólar, e que se o país é endividado, a moeda desvaloriza. Se a moeda desvaloriza, o dólar ganha valor, e o fertilizante, o trigo que vem de fora fica mais caro, e o pão fica mais caro quando você vai na padaria, né? Então a gente precisa desmistificar esse tipo de coisa para mostrar para as pessoas que as políticas populistas elas são muito bonitas no seu ouvido, mas a um custo muito caro, um custo muito caro ao longo do tempo. E a gente viveu isso nos últimos anos. Eu acho que a gente começou a apresentar dados econômicos mais positivos. É uma pena se nós retrocedermos institucionalmente falando, porque os números realmente mostram evolução. Mas se você permitir, eu estava falando ainda da Europa, os Estados Unidos também entrou em recessão técnica com 2 trimestres já do PIB negativo. A China, que 25% do PIB dela é representado pela área imobiliária, várias empresas dando default, ou seja, deixando de pagar suas dívidas na China, muitos tomadores de empréstimo de lá estão deixando de pagar suas hipotecas. Então, a situação da China também está complicada. Nós estamos num mundo realmente complicado. E o Brasil, pela primeira vez, está destoando nesses números, né? Eu acho que a gente tem uma obrigação de explicar isso melhor. E assim, vale a pena todo mundo parar 4 horas para assistir o que você falou do Paulo Guedes ontem, porque ele faz analogias muito boas, muito com a vida real, né? Isso é muito. Transforma algo mais difícil em algo prazeroso e fácil de entender. é verdade. E tem duas coisas que você falou. Uma delas é a falta de maturidade, né? A gente tem os nossos governantes, as pessoas, os críticos, sobretudo, estão vivendo uma fase de pouca maturidade para compreender tudo isso, né? Que está acontecendo. Porque não adianta você, por uma questão de poder, fala-se mal, né, do Paulo Guedes, do governo atual, sem, sem pensar, sem avaliar. Você viu que os índices estavam. Dizia-se que o Brasil ia crescer, ia ter não tem uma coisa de 4%, que agora eles falaram é o É, crescimento ou é o PIB? o PIB, que falavam que ia crescer 1%, agora já todo mundo jogou para cima para 2,5% de alta. A inflação, fechando com a expectativa de fechar em Em 6, 4%. já está em 7 e pouco no ano, que saiu ontem, 7,96, ou seja, já está abaixo do que a Europa, já está abaixo dos Estados Unidos. O desemprego já está abaixo de 9%. Então, é mínima desde 2015. Pela primeira vez em 8 anos, o Brasil vai gastar menos do que ele arrecada, ou seja, vai sobrar dinheiro, é superávit primário, pela primeira vez em 8 anos, mesmo depois de gastar 1 trilhão com a pandemia, 1 trilhão de reais. Então, assim, tem tanta coisa, só que as pessoas acham que isso passa batido, mas não passa batido.
isso traz resultados positivos na tua vida é o pão, como você falou, Leda. E por que essa dificuldade em aceitar isso? É só a busca pelo poder que não deixa aceitar? É a vaidade? É narcisismo? É o quê? Mas de não aceitar de quem? Por parte da população ou por parte dos próprios governantes? Não, por parte da imprensa, dos críticos. Olha, eu acho que da imprensa você sabe falar melhor do que eu, mas eu acho que Não sei mais, não. Não ninguém reconheço entende, muito. né? Já não sei mais nada sobre essa imprensa. Eu acho que a gente está vivendo, Leda, um momento muito triste, para ser sincero. Eu tenho uma filha de 2 anos e por que eu vou te dar esse meu ponto para tentar te dar essa resposta? Eu acho que o debate esquerda-direita ele tem que ser muito rico, né? E assim, a direita aprender com a esquerda aprender com a direita. O Paulo Guedes até mencionou sobre isso ontem. Eu não tenho nenhuma convergência com a esquerda, mas é muito legal um debate com pessoas que pensam diferente de mim, porque eu sem dúvida aprendo muitas coisas, né? Mas o que a gente está vivendo hoje não é esquerda ou direita. É imoralidade, é antiético, e isso não pode entrar dentro das nossas casas. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!